Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Angélica aqui. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Tô começando aqui o canal e tô muito feliz porque o Senhor colocou no meu coração de começar o canal com apenas um objetivo, que é transmitir aquilo que ele vem me ensinando. Eu já venho colocando algumas coisas que ele vem me ensinando nas redes sociais, mas eu percebo que aquele ambiente em si, ele tá me limitando um pouco, porque eu percebo que eu tenho muito mais a falar, e aí eu me deparo com o YouTube, que é um canal onde eu consigo falar com mais tempo, onde os vídeos podem ser um pouquinho mais longos, onde a pessoa que parar para ouvir, ela quer ouvir de verdade. E como primeiro tema desse vídeo, hoje eu quero falar sobre obediência, a importância de andar em obediência. Com base na obediência, eu quero ler um versículo para vocês, que está lá em 1 Samuel 15, a partir do versículo 22, que diz assim: Samuel respondeu: O que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Essa palavra, ela sempre falou muito comigo. E hoje, no contexto que eu estou, na caminhada que eu estou com o Senhor, eu percebo o quanto ela é importante. Por quê? Primeiro que nesse contexto a gente sabe que Saul, ele foi um rei que desobedeceu o Senhor, porque ele não obedeceu a sua palavra. Ele estava ali sendo pressionado pela multidão para que ele oferecesse um sacrifício e, na verdade, o único que poderia oferecer o sacrifício era o profeta Samuel. Estava aguardando Samuel chegar e Samuel não chegava. E se você depois for ler a palavra, você vai ver que ele acabou oferecendo o sacrifício por medo, né, do que a multidão ia pensar, do que as pessoas iriam pensar, e ele acabou desobedecendo a Deus. Hoje, no lugar que eu me encontro na caminhada cristã, eu percebo que eu vi a obediência de uma maneira muito diferente, não da maneira que eu tô vendo agora, e eu vou te explicar por quê. Eu entendi a obediência como obedecer uma direção. Então, quando você falava assim, olha, é importante obedecer a Deus, precisamos obedecer a Deus, eu imaginava Deus dando uma direção, né? Filha, vai para a direita, vai para a esquerda, faça esse curso, faça aquilo, e eu obedecendo essa direção. E no meu interior eu me esquecia que a maior obediência é a palavra de Deus. E por muitos anos eu andei em desobediência à palavra de Deus, achando que eu estava obedecendo. E em que sentido eu quero falar para vocês? Muitas vezes a palavra vai pedir para que você libere perdão. A gente sabe que tem um versículo que Pedro pergunta para o Senhor quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Se era 7 vezes, achando que 7 vezes era muito. E Jesus responde que é 70 vezes 7. E na teoria, enquanto a gente lê isso, é muito fácil a gente ler, comentar, compartilhar, mas na prática não é tão fácil assim. E essa semana o Senhor ele me deu esse entendimento de que a obediência é obedecer a tua santa palavra. Então a palavra de Deus ela fala que também aquilo que nós falamos pode gerar vida ou morte. E muitas vezes na prática, no dia a dia, né, com uma emoção, com algo que a gente está passando, a gente acaba esquecendo desse versículo e acaba não obedecendo a Deus. Então a obediência, ela começa pela palavra de Deus. E o Senhor tem me dado essa revelação. E eu creio que essa revelação ela não é para ficar só para mim, essa revelação é para que ela seja passada adiante. Muitas vezes a gente ora e não sabe por que uma oração não está sendo ouvida. Muitas vezes as nossas orações não foram ainda ouvidas ou até mesmo respondidas porque nós não estamos obedecendo a Deus. O versículo que eu acabei de ler diz assim: a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gorduras e carneiro. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou abrir um jejum, eu vou orar, eu vou fazer um sacrifício aqui para que aquilo ali seja me concedido, né? Às vezes a gente até quer fazer uma barganha com Deus,
mas a gente esquece que a nossa vida precisa estar no altar dele. A gente esquece que nós precisamos estar andando em obediência para que ele venha cumprir com tudo que ele tem que cumprir na nossa vida. Às vezes nós estamos orando há anos por várias áreas da nossa vida, cenários que não mudam, e nós não entendemos por quê. E nós precisamos chegar a um nível de arrependimento, de confissão e de voltar a fazer o que nós precisamos fazer, cumprir com os princípios da palavra de Deus, para que as nossas bênçãos celestiais que já estão em Cristo Jesus, lá nas regiões celestiais, elas cheguem até nós. Então, hoje, se eu pudesse te dar um conselho, te dar uma dica, eu diria: obedeça à palavra de Deus. Não é nem as dicas que você vê no YouTube, aquilo que você vê nas redes sociais, obedeça à palavra. O que a palavra de Deus diz para fazer, faça. Se você é uma mulher e tem um marido e não está sendo submissa a ele, lembre-se que a palavra de Deus, ela fala para que você se submeta ao seu marido. Não significa que você é menor que ele, que você vai ser humilhada ou que ele vai ter que passar por cima de você. Mas significa que se você estiver no seu lugar de mulher e for submissa, o Senhor, ele vai te honrar. Então existem vários princípios, existem várias áreas da nossa vida, várias coisas que somente a palavra de Deus pode nos nortear. Mas lembre-se que enquanto você não obedecer à palavra de Deus, as coisas não vão começar a andar na sua vida. É por isso que nós precisamos andar em obediência, mas em primeiro lugar a palavra de Deus. Porque quando nós obedecermos à palavra de Deus, aí sim o Senhor vai começar a nos dar direções que nós também vamos precisar ser submissos. Nós também vamos precisar seguir. Abrir, por exemplo, um canal no YouTube, estar aqui e falar com vocês, também foi uma escolha em obedecer ao Senhor. Obedecer aquilo que Ele colocou no meu coração. Afinal, a palavra de Deus diz que dele é o querer e o realizar do homem. Então, muitas vezes você já está com coisas no seu coração, com alguns desejos no seu coração para aflorar os teus dons, é aquilo que Deus já colocou dentro de você e você só precisa decidir obedecer. Porque quando você obedecer, você vai começar a subir em alguns degraus e o Senhor vai colocando os demais degraus para que você chegue na plenitude daquilo que Ele quer, daquilo que Ele já determinou sobre a sua vida muito antes de você nascer. Olha, eu confesso que para mim tá sendo uma alegria fazer esse vídeo, porque é como se eu tivesse nascido para falar, para me expressar, para compartilhar aquilo que Deus já colocou no meu coração. E o Senhor está me mostrando o ambiente pelo qual eu tenho essa total liberdade de fazer. Então, se você também gosta, né, de ser edificado, se você também gosta da palavra do Senhor e quer crescer em sabedoria, quer crescer em Deus, eu te convido, né, a se inscrever nesse canal, a estar aqui comigo pertinho, a ativar os sininhos das notificações, a compartilhar com outras pessoas, que eu creio que assim como pode te edificar uma palavra, pode edificar outras pessoas também, e que juntos, até mesmo através dos comentários, nós possamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.